prosperidade. É isso que iremos falar um pouco hoje, um pouco mais rapidamente do que o convencional. Quero falar sobre a prosperidade financeira, porque é o que é mais atrelado nos dias de hoje. A palavra prosperidade, todo mundo já pensa na prosperidade financeira. Existem outros tipos de prosperidade? Com certeza. O que é a prosperidade? Começando nesse pressuposto, vamos falar num termo prático o que é a prosperidade. Prosperidade você deve imaginar como uma semente que cai em terra fértil, morre, germina, cresce e dá fruto. Cresce e frutifica. Cresce e frutifica. Essa é a prosperidade básica. Você colocou isso na cabeça, você sabe o que é prosperidade. O que tem na Bíblia sobre prosperidade? Porque prosperidade é algo divino. Do modo que vemos hoje, a prosperidade sendo atrelada a financeiro, os caras prósperos supostamente não seguem Bíblia, tal, tudo. Mas sim, prosperidade é algo divino. Como vemos aqui, quero citar alguns textos. Primeiro, para você entender que não existe só prosperidade financeira. Prosperidade, como você acabou de ver, é tudo que cresce. Então, a prosperidade espiritual, prosperidade intelectual, prosperidade de espírito, prosperidade espiritual, prosperidade familiar, tudo é algo que cresce e precisa ser próspero. É necessário que isso seja próspero. Abrindo aqui alguns versículos só, rapidamente, para você entender. Lá em 1 Coríntios 3, Paulo vai falar: leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podieis suportar, nem agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo o homem. Então, aqui no primeiro versículo ele vai falar: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Era necessário que eles tivessem crescido em entendimento. Era necessário que eles tivessem prosperado em entendimento. Porém, não aconteceu. Era já para estar comendo comida sólida, né? Espiritual. Porém, ainda tinha que beber leite materno, leite espiritual. Entrando nos outros versículos, aqui é vários versículos que você pode citar sobre isso. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Segundo Pedro 13:18. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então tudo é necessário o crescimento. A própria salvação, como vemos aqui, é um processo. Todo tem esse processo de crescimento, que pode ser a prosperidade. Prosperidade você pode entender como crescimento. A partir disso, Cristo quer que você seja próspero? Com certeza sim, como vimos nesses vários textos para você crescer espiritualmente e em entendimento. Agora, o ponto. Cristo quer que você seja próspero financeiramente? O dinheiro é um assunto muito complicado dentro da Bíblia, porém, quando você entende, não tem muito problema. São chamados e chamados. Mas pensa aqui comigo. Como é que a igreja tem toda essa estrutura hoje que ela tem? Como é que ela manda missionários internacionalmente? Com que você ajuda os pobres, os necessitados, que tão é dito aqui na Bíblia para você fazer? Isso tudo é com dinheiro.
Então, Deus tem propósito para pessoas, certas pessoas, que é ser próspero financeiramente para financiar o reino de Deus com dinheiro. No próprio Provérbios, Deus diz em um versículo, não lembro o endereço certinho, mas você pode até pesquisar aí. Ao que dá ao pobre, me empresta e eu devolverei com altos juros. Você está financiando o reino, Deus está falando assim. Você que está dando para o pobre, você que tá ajudando ele, você está financiando a minha obra. E eu vou te retribuir. Então, a partir desse momento, quanto mais você dá para os outros, mais você financia, Deus fala que vai te dar mais. Mas por que te dá mais? Porque se você é um canal de bênção, se você abençoa, Deus vai te dar mais para você abençoar mais. Nesse momento, você descobre que pessoas que são ricas de físico, né, monetariamente, são necessárias dentro da igreja. E se elas são ricas pela bênção de Deus, é porque ela fez isso e porque ela está ajudando dentro da obra. Ela está dando dinheiro para os pobres, está financiando a obra, está mandando missionários, está mandando tudo. Então, seu chamado é para isso. Eu acredito que toda pessoa pode ser próspera, porém próspera financeiramente. Porém, Paulo, por exemplo, Paulo era muito rico antes. Ele viu a obra de Deus e ele não precisava de dinheiro mais. Quando você lembra sempre disso, né? Na Bíblia não condena o dinheiro. A raiz de todos os males não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A partir do momento que você não está muito ligando mais pro dinheiro, você vai estar no caminho certo para prosperar financeiramente. Porque Paulo, o chamado dele era pregar, era espalhar o evangelho. E ele fala, ó, aprendi a viver com pão e abundância, aprendi a viver passando fome, aprendi a viver passando necessidade. Já tive muita bonança e já tive muita necessidade. Em todo momento eu estou feliz. Eu estou em Cristo, agradecido. Ele fala isso em Filipenses, se eu não me engano. Então a prosperidade financeira, você não tem que cobiçar isso. É um desejo que é fútil, em Provérbios fala. Não aplique a sua inteligência para enriquecer. Por que você vai colocar seus olhos naquilo que não é nada? Provérbios fala isso. A partir do momento que você entende o que é o reino de Deus, o dinheiro vira nada. Você tira toda essa importância. E a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Quando você parar de amar o dinheiro, o da hora é que você pode amar o dinheiro não tendo ele, né? Então pode ter pessoa que tem muito dinheiro, mas não ama, e pode ter alguém devendo que ama o dinheiro. Esse que é o problema, de a raiz de todos os males ser o amor ao dinheiro. Então, tira os olhos daquilo que não é nada, entra na palavra e vê como que é o reino de Deus. E depois você só vai ter dinheiro para financiar a obra. Eu gosto muito de um exemplo que o Luciano Subirá dá, que a riqueza que Deus te dá é para ser como um rio e não como uma represa. Um rio sempre está entrando e sempre está saindo, nada fica parado. O dinheiro chega, o dinheiro sai, o dinheiro chega, o dinheiro sai. A represa não. A represa ela cerca tudo e mantém e vai para acumular. Se a Bíblia não é contra a prosperidade financeira, porque ela não é, ela com certeza é contra o acúmulo de riqueza. Isso você pode ter certeza que ela é contra. Em várias partes ela fala isso. E quando você estuda alguns livros, né? Alguns livros de grandes homens ricos hoje em dia,
os básicos, pai rico, pai pobre, o segredo da mente milionária. Você entende que os caras é esse rio. Eles nem tá no reino de Deus, que pelo menos eles não citam isso, mas eles são que nem esse rio. Eles entenderam que para prosperar tem que ser um rio, tem que entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, e não acumular. Com isso, eu acho que ficou claro o que é a prosperidade financeira e como ela deve ser olhada dentro do reino de Deus. E que são as outras prosperidades que são muito mais importantes. Em tudo que você faz, você tem que prosperar. Prosperidade é natural, tudo que você vê na natureza prospera. Todo animal nasce e cresce. Toda planta nasce e cresce. Cresce e frutifica. Com isso, eu acho que podemos encerrar. Ficou bastante claro.